Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso evento científico, Systex Scientific CIOSP 2023. Gostaríamos de estar agradecendo à empresa, a Systex, a doutora Flávia, em especial também a professora Sandra, por ter aceito mais uma vez o desafio de estar aqui presente no congresso, estar aqui presente no evento. Professora Sandra é especialista e mestre em implantodontia, professora da Unigran Rio. Mais uma vez, obrigado mesmo, Sandrinha, por ter aceito aqui o convite nosso, tá? Obrigado. Imagina, Paulo. Eu que agradeço e agradeço a plateia que está aqui hoje também, que é bom falar para amigo, né? Melhor ainda a gente falar para amigo. E a empresa me pediu para falar sobre implantes em áreas estéticas, né? Eu acho que quando a gente está dentro do consultório, quando a gente está lidando com estética mesmo, né? Eu sempre faço essa pergunta para os pacientes, né? E para os colegas de profissão. Quanto custa, quanto vale o seu incisivo central, né? Então, quando a gente dá um sorriso que expõe ali aquele elemento, o quanto você pagaria por ele e quanto que você quer que aquele dente seja o mais próximo do que ele já foi um dia. Perder um dente não é nada fácil, não é? Na região posterior, muito mais, exigente é quando está um paciente com uma área de ausência na região anterior. Bom, então vim falar sobre esse assunto que para mim assim é bem desafiador. Para quem não me conhece, mas aqui, graças a Deus, eu estou entre amigos. Sou especialista em mestre em implantodontia, como o Paulo já falou. Também sou especialista em harmonização. Sou coordenadora lá da especialização da Unigran Rio. Nós temos também outras 2 especializações, lá no CTA de Botafogo e também lá em Vila Isabel, no Instituto Liana Pinheiro. E quando a gente está dentro do consultório, a gente se depara com os desafios que a implantodontia e a estética nos traz. Bom, quais são eles? Primeiro de tudo, fazer com que o implante entre em um posicionamento tridimensional adequado. Eu sou de uma época onde a gente utilizava hexágono externo para região anterior. E para quem não sabe, os implantes hexágono externo, eles causam uma remodelação óssea ali em volta, quando ele está com tempo de função, e que vai comprometer a estética rosa. E o que acontece com esse dente, com esse implante que foi instalado ali naquela região? Acontecia isso aqui, ó. Os elementos ficavam comprometidos, o cursor não está funcionando direito, os dentes ficavam comprometidos, expondo ali roscas. E o que isso fazia para o paciente? Eu não quero mais esse elemento, eu preciso tirar esse daqui ou então melhorar essa estética. E aí, muitas das vezes, o profissional tinha que remover aquele implante ou, às vezes, submeter o paciente a diversas cirurgias periimplantares para repor aquele tecido que foi perdido. E aí vocês podem se perguntar assim, mas o que é o ideal? O ideal é colocar esse implante já de cara num posicionamento que faça com que esse tecido não seja afetado ao longo dos anos. E o que isso, então, trouxe de recurso? Outro tipo de implante, que são os implantes do tipo Cone Morse. Os implantes do tipo Cone Morse são implantes que eles já têm que ficar infraósseo. Conforme vai tendo remodelamento ósseo, eles já estão num posicionamento adequado para que haja essa condição em áreas estéticas. Então, hoje em dia, o que se preconiza na implantodontia? Utilizar implantes do tipo Cone Morse sempre nas áreas estéticas. E, principalmente, mantendo as distâncias preconizadas na literatura para que não aconteça nenhum tipo de alteração desse tecido. Quais são essas distâncias? Bom, quando a gente fala de distância vestíbulo-palatina, a gente tem que deixar esses implantes sempre, pelo menos, a 2 milímetros aqui do rebordo ósseo. Com que intenção? Para que esse remodelamento, quando aconteça, não prejudique e aconteça o que acontecia aqui com os implantes do tipo do hexágono externo. E aí, então, a gente tem que também preservar o quê? Papila. Imagina aquele paciente que dá aquele sorriso amplo e quando sorri a gente observa um buraco negro. A gente chama dos black space.
Isso não é nada agradável. Por isso é que a gente tem que fazer uma análise de sorriso muito coerente com cada caso. Como assim, Sandra? Olha, se esse paciente tem um tipo de sorriso baixo, eu posso, então, me despreocupar, mas não desconsiderar esse distanciamento. A minha exigência vai ser sempre a mesma, para um sorriso alto ou um sorriso baixo. Mas num paciente de sorriso alto, eu vou ter que buscar sempre a excelência. Eu não posso errar com esse paciente. Quando eu falo colocar esse implante num distanciamento de aproximadamente 2 milímetros, eu estou falando do approach palatino. Quem é implantodontista sabe muito bem que o approach, ele corresponde ao quê? Jogar esse implante mais palatinizado, para quê? Com que intenção? Para que esse volume ósseo e esse volume de tecido periimplantar esteja sempre bem preservado. Bom, se eu fizer isso, eu já estou correndo para uma direção que eu sei que tudo pode dar certo. Sandra, mas antigamente eu recebo, né, vários tipos de paciente. Antigamente essa não era a filosofia. Não. Antigamente, com os hexágonos externos, qual era a filosofia? A gente usar um implante que ocupasse todo o alvéolo de um implante, de um dente que foi extraído. Imaginem isso, né? Olha, se eu tenho um implante de, né, um orifício ali, extrair o dente e aí coloco um implante. Quanto mais largo fosse esse implante, a literatura dizia que era o mais adequado. Hoje caiu por terra. Já tem alguns anos que mostra que o quê? Quanto melhor, mais tecido eu tiver, mais o meu perfil de emergência, ou seja, aquela coroa clínica que vai surgir depois de estar sendo cicatrizados os elementos dentários, a gente vai ter uma estética mais adequada também. E aí, então, eu trago para vocês casos de curso. Por que curso? No consultório da gente, a gente está sempre buscando não ter nenhum tipo de problema. A gente fica assim, não, eu vou ter que fazer dessa forma para correr tudo redondo. Mas quando a gente está dentro de uma especialização ou dentro de uma atualização, a gente pega alunos que não têm experiência com a implantodontia. E aí é obrigação de quem está ali, né, no papel do professor, ensinar todos esses recursos que eu falei para vocês. Bom, esse caso aqui é o caso da Aline. É uma paciente que tem 28 anos e ela chegou no nosso curso sem esse elemento dentário, sem o 11. E ela, 11 não, 21, desculpe. E ela, uma mulher muito bonita, e ela falava o seguinte: desde os meus 11 anos, eu uso uma prótese removível. Imagina uma jovem, né, 28 anos, bonita, ter que usar uma prótese removível porque não tinha recurso financeiro para colocar um implante. E aí, quando ela chegou nessa situação, ela tinha os diastemas. A minha proposta para ela, junto com a turma, né, com concordância com a turma, foi fazer também resinas para fechar esses espaços, porque a oclusão dela era bem estável. E foi assim que a gente seguiu o tratamento da Aline. Quando a gente pega uma tomografia, tá, a gente tem que observar as distâncias, os espaços que precisa, né, que eu tenho para colocar o melhor implante. E aqui na Cistex a gente tem recursos que a gente pode utilizar em situações como essa da Aline, situações limítrofes. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso submeter essa paciente a cirurgias avançadas, enxertias, né, complexas. Por quê? Porque a empresa me dá um implante que ele, na hora da cirurgia, vai fazer uma expansão óssea suficiente para corrigir um defeito que surgiu por causa dessa ausência dentária. Então, quanto menos, né, trauma eu trouxer para essa paciente, melhor. Isso é que é o adequado. E aí, então, quando a gente observou a tomografia da Aline, existiam, né, áreas bem atrésicas, ou seja, no planejamento a gente já supôs que pudesse haver ali uma exposição de rosca. Mas isso é um problema? Não. Ali a gente pode colocar pequenas enxertias e hoje em dia, associando, né, as membranas ricas em fibrina, a gente consegue otimizar também os resultados da estética rosa.
Hoje em dia, trabalhar a estética branca sem trabalhar a estética rosa é negligência. O paciente quer que tenha um resultado adequado. Então, a gente escolheu o implante para poder fazer essa instalação e fazer essa expansão óssea também. A gente sabe também que a gente tem os recursos de ossodesificação que vão expandir também essa região e fazendo a instalação de um implante bem adequado, a gente consegue otimizar também esses resultados. Bom, voltando aí aos conceitos, né, da literatura, quando vai instalar esse implante, eu tenho que me preocupar em quê? Sempre fazer o approach palatino e, nesse caso da Aline, fazer uma prótese do tipo cimentada. Não é? Para quê? Para que eu tenha ali um perfil de emergência adequado e também a oclusão dela se mantenha na mesma forma que ela chegou. Não tem um parafuso ali na região de cíngulo que possa prejudicar a oclusão dela que já estava estável. Mantendo todas aí as distâncias, né, para que a gente forme ali papila e aí tudo acompanhando da forma adequada. Vocês observem ali que tem um QR Code, se vocês quiserem pegar o artigo em questão, é só apontar a câmera de vocês, tá? E aí, então, seguindo todos esses princípios, a escolha, então, foi desse implante, que é o implante Attract S, que, como está aqui escrito, ele tem tripla rosca, ou seja, ele tem uma estabilidade, né, bem adequada e é uma instalação rápida também. Além disso, a indexação, né, o perfil dele é do tipo Cone Morse, ele é um implante cilíndrico, tem um alto poder de compactação também nessa região. O ápice é cônico, com alto poder de corte e a plataforma switching, ou seja, uma plataforma reduzida que eu vou conseguir fazer um perfil de emergência bem adequado também. Além disso, ele tem ou não parafuso de cobertura, existe aí essa possibilidade. E a interface protética é única para todos os diâmetros de implante. Ou seja, gente, eu consigo instalar vários elementos fazendo apenas a seleção de um tipo de diâmetro da prótese para esse paciente. A instalação deve ser feita, né, seguindo os princípios aí do Cone Morse a 2 milímetros abaixo de nível ósseo e também ele tem um torque máximo de 65 newtons. A gente sabe que hoje em dia, se a gente ultrapassa esse tipo, né, de força, a gente está provocando uma necrose superficial, o que não é desejável ali para aquela região. Então, a gente precisa manter essas diretrizes, aí, essas instruções da empresa. Então, a gente parte para a cirurgia. A Aline super, né, ansiosa por esse momento, imagina viver, né, com essa angústia de não ter esse elemento. Cirurgia sempre delicada, os instrumentos, né, sempre com corte preciso, sempre as incisões bem colocadas. E aí, então, a gente vai afastando o tecido, mantendo sempre, gente, o máximo possível daquele arcabouço inicial. A gente precisa de tecido para recobrir esse implante e não ter problema nenhum quando a gente for fazer a personalização dessa área. E aí a gente parte para a cirurgia. Sempre precisa, não foi cirurgia guiada, tá? Foi com guia cirúrgico. É diferente uma coisa da outra, não é? E a gente exige essa precisão. Tem ali as distâncias sendo respeitadas. E aí, então, a gente parte para a sequência de fresagem e a instalação do implante. Observem aqui uma diquinha clínica, tá? Vocês estão vendo aqui o fio de sutura? Para que esse fio de sutura? Eu estou afastando ali da palatina aquele tecido que eu abri, que eu afastei ali. E quando a gente está operando, é complicado, né? A gente ter que afastar, instalar. A secretária suga ou quem está auxiliando, e aí fica um monte de mão ali no meio da gente trabalhando. E aqui, ó, eu pego o fiozinho de sutura e puxo ele, ou peço para minha secretária afastar. E aí eu já tiro aquela mão do meio. Quem fica ali é o fio, que atrapalha menos, vamos dizer assim, tá? Então, implante instalado, a gente sempre preconiza usar
ali o nosso contraângulo e depois descer com esse implante com a catraca, para poder ter um travamento mais adequado. Implante aí, então, sendo feito a catraca e aqui, ó, 45 newtons. Ótimo. O máximo é o quê? 65. E aí, nesse momento, a gente percebe que pode ser feita uma carga imediata. A gente sabe que para carga imediata, eu posso, a partir de 45 newtons, trabalhar com tranquilidade. E aí, nesse momento, o aluno vira, professora, vamos fazer então a carga imediata? E aí eu falo assim, não. Mas por quê? Poxa vida, a gente analisa uma paciente que ficou esses anos todos sem o elemento dentário e que naquele momento da instalação do implante foi tudo perfeito. Vai que ela come um amendoinzinho, né? Sem pensar. Por mais que a gente coloque esse implante ali, aquela coroa protética, em infraoclusão, precisa correr risco? Ela já estava sem o dente. A proposta é o quê? Ficar mais 4 meses só. Eu falei para ela assim, você vai para o limbo agora. Você vai para o limbo, vai ficar ali só pensando na sua vida. Não foca no dente. Porque quando foca pode dar errado. Entendeu? E aí, então, ela topou. A gente não tinha prometido carga imediata, mas poderia sim ser feito. E aí, então, a gente parte para a sutura. Foi feita ali a utilização do biomaterial, só para poder... As roscas expuseram mesmo ali no terço médio. E aí, então, a gente fecha o casinho. Espera depois os 4 meses, né? Depois da sutura. A Aline já feliz, porque já tinha conseguido fazer o implante sem precisar de uma enxertia mais invasiva. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Por quê? O implante é que me dá esse recurso. É ele que está expandindo ali para mim, é ele que está fazendo um travamento adequado. E eu não preciso prejudicar essa aluna, essa paciente. E aí, então, depois de 6 meses, estão vendo como é bonita? Olha os cabelos, gente. Olha que coisa maravilhosa. Aí, não bastando, eu falei assim, eu posso mostrar o rosto na aula? Porque, assim, você realmente não é... Aí ela, pode. E para fazer essa foto, ela falou assim, deixa eu passar um batonzão. Claro, né? Para valorizar o trabalho, né? Todo mundo feliz lá no curso. E olha a Aline, depois aí da conclusão da prótese, a alegria dela. Gente, ela saiu chorando, chorando. Você muda a vida da pessoa. E sabe o que ela falou? A primeira coisa que ela falou quando ela sentiu o palato? Sandra, eu não sabia como era essa sensação. E ela só ficava passando a língua no dente. E eu falei, você está vendo que coisa linda? Que coisa maravilhosa? Agora, utilize seu sorriso. Entendeu? Ela saiu sorrindo para tudo. Isso é muito, muito, muito legal. Esse aqui é um outro casinho também de curso. Eu gosto muito de trazer casos de curso, porque são casos mais complexos, são casos mais difíceis, tá? E aí, então, chega essa paciente com essa lesão periapical, tá? A região aqui. Tentativas e tentativas de desobstrução desse canal, desse elemento, sem sucesso. Canal completamente atrésico. E aí, então... não teve jeito e a solução foi fazer a extração com a instalação do implante. O grande desafio, gente, essa lesão não estava ativa. E aí, então, já que não estava ativa, a gente preconiza o quê? Extrair o elemento dentário e fazer a instalação imediata. Vamos partir para isso, então. E aí, foi o que foi feito. Só que tem sempre um mais... Observem aqui na tomografia a lesão que já tinha, a fenestração que já tinha nessa região. E aí, a paciente, já consciente da complexidade do caso dela, já foi avisada que talvez não fosse possível colocar o implante. Ótimo, tudo já recomendado. Paciente, a foto inicial, ela já estava, né, o perfil dela, né, o formato do dente é bem... triangular, o que favorece aqui
a formação do black space, ela já tinha esse black space com dente natural. E o aluno, quando instalou o implante, né, sabe aqueles 5 minutos que você vai lá buscar o material para voltar? Quando eu ia falar assim, não instala o implante, faz só a regeneração óssea e tudo bem, para depois a gente instalar, quando eu chego ele já tinha instalado. Professora, travou. Aí eu, oi? Mas tá vendo onde travou? Apical demais, muito, infraósseo. Tá bom, vamos então tentar resolver. E aí ela começa a fazer o quê? Várias cirurgias para reconstruir tecido rosa. Aqui, cirurgia feita tirando o conjuntivo, né, do palato, cirurgia realizada pelo professor João Cossati, também professor lá da Unigran Rio. E aí, recobrindo na tentativa de quê? Criar tecido rosa. Não sei se vocês lembram, mas o sorriso dela é um sorriso baixo. Mas eu vou me despreocupar? Não. Eu vou tentar fazer o melhor possível. E aqui, ela, né, topou fazer as cirurgias, foi feita a primeira enxertia. Todo mundo sabe, né, que qualquer coisa na boca incomoda bastante. Uma cirurgia de conjuntivo removendo do palato é dolorido demais para o paciente, tá? Mas mesmo assim, ela não se opôs. E aqui ela volta, depois de 3 meses de controle, com o implante ainda exposto. Vida real, né? Vida real. Isso é o que a gente não mostra, o que a Globo não mostra. A gente mostra, né? A gente mostra quando a gente tem essas complicações. Eu prefiro passar por isso dentro de um curso do que dentro do consultório. Concordam? É melhor. E se passar no consultório, saber como é a solução. Então, como já tinha sido feito o conjuntivo, a paciente não vai querer submeter novamente àquela condição, né, de remover mais tecido do outro lado. Vamos partir, então, para as membranas, né, de LPRF. E foi aí que a gente conseguiu melhorar ainda mais esse perfil para poder, então, começar a prótese. Aí sim começou a prótese, tá? E graças a Deus, gente, a paciente super tranquila, super comprometida com os resultados, colaboradora, e aí então a gente conseguiu melhorar. Esse implante, tá? O Attract, a gente consegue fazer a conexão protética dele em cima de UCLA, o que é bem legal, né? Porque para quem gosta, né, de trabalhar sempre com UCLA, dá para personalizar ali os abutments, ou seja, os intermediários. E foi isso que a gente fez. Conforme ela chegou, foi personalizado o abutment, feito uma prova, primeiro em Duralei, não é muito comum, mas a gente pode usar esse recurso, para só depois, então, a gente instalar a prótese. Estão observando aqui, ó, o perfil dela é fino. Posso dizer que ficou 100%? Não, não ficou. Mas o sorriso dela é baixo. E ficou ali com o mesmo buraco negro que ela apresentava anteriormente. Não mudou nada. E a gente tem que fotografar. Sempre que o paciente chegar no consultório, tira foto. Porque o paciente esquece. E vai dizer que aquilo ali foi causado por você. Então, o ideal é sempre fazer a sessão de fotos. E aí, então, ela ficou super feliz com o resultado, resolveu o problema dela. Tem apinhamento? Tem. Paciente quer tratar? Não. Não é o meu objetivo. A gente tenta convencer, a gente tenta, mas não adianta. E aí, o caso dela, resolvido. O que ela se queixava era daquele dente com a lesão. E aí, chegam os desafios. Receber um caso desse. O que a gente faz? Chora? Reza? Né? Tem gente que vai estar na macumba, né? Vai em qualquer lugar, gente. Tem que resolver isso aqui. Jovem, ele com muito pequenininho, avulsionou esse elemento. E a gente sabe que na literatura existe a possibilidade de tratamento de canal, né?
na mão e reimplantar o elemento, e foi isso que foi feito. Só que cometeram um erro nisso, só um. Botaram a aparatologia fixa ativa. Ou seja, com movimentação. E aí, então, cai tudo por terra. E aí chega esse jovem, que é o Fernando, que quando a gente observa a tomografia dele, não tem nada de osso aqui para a gente ancorar implante. Eu vou arriscar deixar o aluno sozinho de novo para instalar o implante? Igual? Não. O que eu fiz? Olha só. Vamos tirar o dente, fazer ali a reconstrução de tecido primeiro, ou seja, eu preciso de recobrir aquele implante que vai entrar ali, para depois, então, eu instalar o implante no posicionamento mais adequado. E quando foi feita a extração, gente, é assustador, não tinha nada de osso. Nada, 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 nada. Se desse um peteleco ali, o dente saía. Feito, então, LPRF. Pode pensar em quantas membranas vocês pensarem, foi o que eu coloquei aqui. Eu não sei quantas vezes, eu acho que pulsionei ele 3 vezes. Porque eu queria botar volume mesmo. Falei, olha, depois eu penso no osso. Primeiro a gente vai pensar no que é rosa, tá bom? E ele, tudo bem. E jovem, 18 anos, lindo, 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 lindo. E utilizamos o próprio elemento para colocar ali como provisório. Já estava utilizando, né, a aparatologia fixa, não tinha por que a gente modificar. Esse caso aqui, eu vou ficar devendo para vocês o resultado final, porque ele ainda está em tratamento. Não é um caso rápido. E aí a gente tem que trabalhar também o quê? A ansiedade. Não só do paciente, mas a nossa. Para quem me conhece, eu gosto muito de resultados. Gosto, olha, eu quero fazer a prótese, quero tudo, mas eu quero que o paciente principalmente fique feliz. E aí? Não tem como a gente trabalhar, né, dessa forma. Tem que ter paciência. Sutura feita, depois, né, de 15 dias ele voltou e já estava um fechamento mais adequado. E aí sim a gente espera mais um pouquinho, pelo menos ali uns 2 meses para poder tudo estabilizar e aí sim pensar na enxertia. Bom, gente, eu finalizo aqui a minha aula. Queria agradecer a presença de vocês e falar que nós estamos com as turmas de especialização abertas lá no Rio, tá? A minha equipe é o Rodrigo e o professor Arthur Valente, que são pessoas extremamente qualificadas, que eu tenho a honra de trabalhar e dividir meus momentos. As minhas melhores risadas são com eles, com certeza. E a gente está com turmas na Barra, que é na Unigran Rio, começa agora em março, dia 1º, se eu não me engano. E as vagas, né, acabam rápido, graças a Deus. Eu estou lá na Unigran Rio com já 17 anos na especialização e é muito prazeroso ver tantos anos assim uma especialização funcionar. Lá em Botafogo, no CTA também, a gente está a mesma equipe. E também em Vila Isabel, como eu falei, lá no Instituto Liana Pinheiro, tá? Bom, tem novidade na área. Para quem não sabe, a Sistex agora tem uma revista clínica. Um projeto aí que está sendo desenvolvido com muita maestria aí pela professora Fernanda Tomé, que está chegando aqui no CIOSP, professor Paulo, eu e o professor André Salgado. E olha que legal, o André foi meu colega de turma de graduação, né? E sempre fomos amigos na graduação, nos tornamos implantodontistas, professores, e a gente está aqui na Sistex junto também. Então, assim, é uma amizade super legal, uma pessoa que eu tenho muito prazer de trabalhar, de estar junto esses anos todos. Ele não está aqui hoje por questões profissionais também, mas não posso deixar de falar dele, porque meu carinho não deixa. E a professora Flávia, que é a coordenadora, né, aqui científica da Sistex, que está nos encabeçando. E qual é o objetivo dessa revista? Trazer casos clínicos de quem utiliza o sistema, fazendo publicações coerentes com a realidade.
Eu acho que a gente vê muito aí em congresso coisas muito, né? Quem é que senta no mocho para fazer isso? É difícil, né? A gente só vê o resultado de início, ou vê a foto do início e como é que foi o percorrer aquele caminho até para chegar no final. Então, para quem quiser fazer alguma publicação na Systex, é só entrar em contato conosco, está aqui o e-mail e vai ser um prazer receber os casos clínicos de vocês, tá? Bom, fica aqui minhas redes sociais. Sou uma pessoa acessível demais, adoro interagir, adoro conversar. Não se assustem com o meu Instagram, porque tem, né, Marcelinha? Tem uns vídeos lá, mas é a Sandra, não tem jeito, eu sou assim, não consigo fingir o que eu não sou, tá? E muito obrigada aqui pela presença de todos vocês, tá? Alô. E aí, perguntas? Não, brincadeira. Alguma pergunta? Gente, olha só, meus alunos da Unigran Rio, Vitória, olha só, maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Levem o nome da Unigran Rio para onde vocês estiverem, tá? Tá no sangue. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Sandra, pela excelente palestra, mais uma vez aqui no nosso evento. Agradecer a presença de todos. Em nome da Systex, agradecemos realmente a sua participação no nosso evento. Obrigado de verdade. Imagina, Paulo, obrigada. Obrigada, Flávia. Tantos anos aqui na Systex, me faz muito bem. Obrigada mesmo.